Você conhece o ser da mitologia grega chamada Cérbero? Chega junto que vou te contar tudo hoje. Mas antes se inscreve, curte e compartilha. Bora! Na vasta história da mitologia grega, poucas figuras são tão marcantes e temíveis quanto Cérbero, o guardião do submundo. Seu nome é recorrente através dos séculos, carregando consigo uma aura de mistério e terror que permeia as histórias da antiguidade. De múltiplas cabeças e feroz aspecto, Cérbero representa não apenas a barreira entre os vivos e os mortos, mas também a própria essência do mundo subterrâneo, onde as sombras dançam ao ritmo dos segredos mais profundos da existência. Cérbero, também conhecido como o Cão do Inferno, é uma criatura lendária que habita as profundezas sombrias do submundo, o domínio de Hades, Senhor das Trevas. Seu papel é guardar as portas do reino dos mortos, impedindo a passagem tanto dos vivos quanto dos mortos sem autorização. As descrições do Cérbero variam em diferentes fontes mitológicas, mas há certos elementos que permanecem consistentes. Geralmente ele é retratado como um cão colossal com múltiplas cabeças, cujo número varia de 3 a 50. Suas garras são afiadas como lâminas, prontas para dilacerar qualquer intruso que se atreva a desafiar sua autoridade. Sua pele é tão escura quanto a noite eterna do submundo, e seus olhos brilham com uma intensidade que reflete a escuridão das almas que ele guarda. Cada uma de suas cabeças possui mandíbulas poderosas, capazes de esmagar os ossos mais resistentes e devorar as esperanças daqueles que se aventuram além das fronteiras da vida. A origem do Cérbero está profundamente entrelaçada com a própria essência do submundo. Segundo a mitologia grega, ele é filho de Tifão e Equidna, dois monstros primordiais que personificam o caos e a escuridão. Nascido nas entranhas mais sombrias da terra, Cérbero cresceu alimentando-se do medo e da angústia que permeiam os corações dos vivos e dos mortos. Sua natureza feroz e implacável o tornou o guardião supremo do reino de Hades, uma posição de poder e temor que nenhum outro ser ousa desafiar. Desde os primórdios dos tempos, ele permanece vigilante, observando os que se aventuram pelo abismo da morte com olhos que penetram até a própria essência da alma. Os mitos que envolvem Cérbero são tão antigos quanto a própria civilização grega. Uma das histórias mais conhecidas envolvendo o guardião do submundo é a jornada de Heracles, ou Hércules, para capturá-lo como parte de seus 12 trabalhos. Enviado por Euristeu, rei de Micenas, para realizar feitos impossíveis, Hércules enfrentou desafios inimagináveis com sua busca para domar o temível Cérbero. Armado apenas com sua coragem e força sobre-humana, Hércules desceu aos domínios sombrios de Hades, onde enfrentou inúmeras provações e horrores inimagináveis. O encontro com Cérbero foi o ápice de sua jornada, uma batalha épica entre o herói e a besta que guarda as portas do inferno. Cérbero, ciente da presença de Hércules, rugiu com fúria primordial, sua cabeça contorcendo-se em raiva enquanto suas garras arranhavam o solo ígneo do submundo. Mas Hércules, impulsionado pela determinação e pela vontade de superar qualquer obstáculo, enfrentou o guardião do inferno com a ferocidade de um leão e a astúcia de um estrategista. A batalha foi épica, cada golpe trovejando como os raios de Zeus sobre as montanhas. Cada investida de Cérbero era uma manifestação da própria essência do submundo, uma tempestade de trevas e desespero que ameaçava engolir Hércules em um abismo sem fim. Mas o herói não recuou, sua determinação era tão inquebrável quanto as correntes que aprisionam as almas dos mortos. Depois de muita batalha, com astúcia e coragem, Hércules conseguiu subjugar o temível guardião, amarrando-o com correntes feitas de sombras e promessas não cumpridas. Com suas múltiplas cabeças curvadas em derrota, Cérbero reconheceu a superioridade do herói e permitiu que ele o levasse de volta à superfície como prova de sua vitória. Mas a história de Cérbero vai além das lendas heróicas do Hércules. Ele era uma presença constante nos mitos e rituais que cercavam o ciclo da vida e da morte na cultura grega. Sua figura imponente era invocada em cerimônias funerárias, preparando para a jornada que aguarda a todos nós além das fronteiras da vida terrena. Nos templos dedicados a Hades, as oferendas eram feitas em homenagem a Cérbero, uma tentativa de apaziguar a fúria do guardião do submundo e garantir uma passagem segura para o reino dos mortos. Sua presença era sentida em cada cripta e em cada suspiro que ecoava através dos corredores do além. Além disso, Cérbero é muitas vezes retratado como o guardião dos segredos mais profundos do submundo, um ser cujo conhecimento transcende as fronteiras da vida e da morte. Aqueles que se aventuram em busca de sabedoria nas sombras do reino de Hades devem passar pelo olhar penetrante de Cérbero, enfrentando os medos mais profundos. Sua presença é um tic-tac constante da fragilidade da existência humana e da inevitabilidade da morte. A cada batida de seu coração infernal, ele nos lembra que somos todos passageiros fugazes nesse mundo, destinados a enfrentar o abismo da escuridão eventualmente. Mas apesar de sua ferocidade e reputação temível, Cérbero também possui um aspecto mais sombrio e melancólico. Em muitas histórias ele é retratado não apenas como um guardião implacável, mas também como uma criatura solitária,
presa em um eterno ciclo de solidão e dever. Enquanto as almas dos mortos cruzam as fronteiras do submundo, Cérbero permanece observando o desfile interminável de almas que passam diante dele. Sua presença solitária testemunha uma multidão de almas que se foram e também as vidas que estão por vir. Um guardião solitário de um reino onde o tempo perde todo o significado. Além disso, a história de Cérbero transcende as fronteiras da mitologia grega, influenciando inúmeras obras de arte, literatura e cultura popular ao longo dos séculos. Sua figura imponente aparece em pinturas, esculturas e textos antigos, sendo lembrada através dos corredores do tempo como um símbolo do desconhecido e do inexplorado. Nos contos modernos, Cérbero continua a desempenhar um papel significativo como ícone de terror e da escuridão. Sua presença é invocada em filmes, livros e jogos, onde ele representa o medo primal que reside dentro de nós todos, a sombra que nos segue onde quer que vamos. Cérbero pode ser encontrado na literatura, nas obras dos poetas e dramaturgos da Grécia Antiga como Homero e Eurípides. Cérbero é mencionado como parte das histórias sobre os deuses e as aventuras dos heróis. No épico literário italiano A Divina Comédia de Dante Alighieri, Cérbero aparece como um dos guardiões do Círculo do Inferno, onde ele aterroriza as almas condenadas que tentam escapar de seu domínio. Cérbero é uma presença comum também em jogos eletrônicos, que exploram temas mitológicos e fantásticos, como a série God of War ou Assassin's Creed Odyssey, entre outras obras. Mas apesar de sua reputação sinistra, Cérbero também pode ser visto como um guardião da ordem cósmica, uma peça essencial no intricado quebra-cabeça que é a mitologia grega. Sua presença nos lembra que a vida e a morte são partes inseparáveis do ciclo eterno da existência, e que devemos aceitar nosso destino com coragem e resignação. Em última análise, a história do Cérbero é mais do que apenas uma saga de terror e escuridão. É uma jornada que nos leva às profundezas mais sombrias da alma humana, onde confrontamos nossos medos mais profundos e nossas verdades mais dolorosas. No final, somos todos passageiros nessa jornada chamada vida, e que devemos abraçar cada momento com coragem e determinação. E por fim, enquanto as sombras do submundo dançam ao som dos segredos mais antigos da existência, Cérbero permanece como um guardião solitário, observando silenciosamente o fluxo interminável de almas que passam diante dele. Sua presença sempre nos vai lembrar da fragilidade da vida e da inevitabilidade da morte. Que sua lenda continue a se passar através dos séculos, lembrando a verdadeira natureza do universo e das profundezas insondáveis da alma humana. E é isso, galera. Você já conhecia o ser mitológico Cérbero? Deixe seu comentário abaixo. Muito obrigado por chegar até aqui e não deixe de conferir os outros vídeos sobre a mitologia grega. Valeu e tamo junto!